Paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Como é bom poder estar nesse lugar onde o Senhor preparou para termos um encontro com Ele. Amém? Gostaria de convidar vocês a ficarem em pé, para que nós pudéssemos estar orando, agradecendo ao Espírito Santo do Senhor por já estar presente neste lugar e pedindo para que Ele venha abrir o nosso entendimento, que a palavra dEle venha penetrar no mais profundo do nosso ser. Amém? Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença neste momento, Senhor, para Te louvar, ó Pai, e Te agradecer, Senhor, porque sabemos que Tu és bom, ó Pai, em todo tempo, Senhor, e em todo tempo o Senhor tem agido sobre as nossas vidas, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela fala que o Senhor não dorme, Senhor, mas que o Senhor está cuidando de cada um de nós 24 horas por dia, Senhor. E por isso nós Te agradecemos ao Teu Espírito Santo por se fazer presente neste lugar, ó Pai, onde o Senhor já tem nos tocado, Senhor, e onde o Senhor tem muito mais ainda a fazer e a realizar sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento neste momento, Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra, Senhor, e sermos transformados por ela, Pai. Em nome de Jesus declaramos que tudo aquilo que não é do Senhor, que todo espírito que não pertence ao Teu reino, que seja lançado fora, em nome do Senhor Jesus, porque a Tua luz está neste lugar, ó Pai, onde a Tua luz está, as trevas não podem prevalecer, ó Pai. Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a palavra lá no livro de Mateus, capítulo 25. Amém? Mateus, capítulo 25. E a palavra diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amém? Então aqui essa parábola ela está falando de 10 virgens. E eram 5 nécias, tolas, e 5 eram prudentes, sábias. Amém? E ele fala que elas tomaram as suas lâmpadas, né, e saíram ao encontro do noivo. E essas lâmpadas elas eram lamparinas, né, que precisavam do azeite para que acendesse, para que elas pudessem clarear enquanto estavam indo ao encontro do noivo. Só que as prudentes elas estavam o quê? Preparadas. E elas não estavam preparadas naquele dia. Elas estavam contando a hora para encontrar o noivo. Então, todos os dias elas já falavam: eu tenho que pegar o azeite. Está acabando, vou ter que deixar pronto minha vasilha. Como uma mãe, quando está para ter o bebê, o que ela faz? Ela começa a arrumar a mochila, a bolsa, começa a ver se está tudo certinho, porque na hora do parto ela precisa estar preparada. E essas virgens sábias, elas estavam já com a vasilha pronta, esperando o noivo. E tem também essas 5
noivas nessas, todas. Elas estavam preparadas para aquele momento de encontrar o noivo, desejando encontrar o noivo, mas elas não estavam preparadas antes. Houve um tempo até a vinda do noivo, e quando chegou a hora, elas saíram aleatoriamente, saíram correndo, preocupadas: o noivo está chegando, mas elas não estavam preparadas. E aqui, quando Jesus começa a falar sobre esse noivo, ele está falando que o noivo ele viria com certeza. Elas sabiam que ele viria. Elas não sabiam o horário exato daquela vinda do noivo, mas elas tinham a certeza que o noivo viria. E por isso elas estavam saindo ao seu encontro. E nós sabemos que o noivo vem? Né? Nós, como igreja, sabemos que o noivo da igreja, que o nosso noivo é Jesus. E Jesus, ele falou várias vezes, quando ele estava conversando com os seus discípulos, que ele viria. Ele deu essa certeza, como ele nos garante que ele vem. Amém? Diga: Jesus vem. Ele me garantiu que ele vem. Mas ele vem para quê? Ele vem para nos buscar. A palavra nos fala que Jesus ele vem para nos buscar. E eu convido vocês a ir em João, Evangelho de João, capítulo 14. Um pouco para frente, passando Marcos, Lucas, João, capítulo 14. Esse livro é um livro maravilhoso. Não sei se todos vocês já leram, mas é um livro assim que você lê e você quer ler novamente, e você lê e você quer ler novamente, porque é um momento em que mostra a intimidade de Jesus com aqueles discípulos. Ele começa falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ele começa a falar, e ele começa a trazer a calma sobre a vida deles. Então é um livro maravilhoso. E aqui no 25 ele fala: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Amém? Então ele nos dá essa certeza: eu vou preparar um lugar para que vocês possam estar comigo, uma morada, e eu volto para vocês. Amém? E em Apocalipse, lá no finzinho, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, amém? Em Apocalipse 22, no versículo 11 diz assim, no 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Então ele aqui novamente, Jesus, através de uma visão que João teve, Jesus fala: eis que venho sem demora. E ele também fala que ele vai trazer o nosso prêmio segundo as nossas obras. Amém? Então Jesus vem. Amém? Amém. Ele vem. Diga: ele vem. Ele vem. Jesus vem. Amém? E nós sabendo que Jesus vai voltar, nós temos que saber também que nós somos a noiva. Porque muitas vezes está na Bíblia lá: Jesus, o noivo vem, mas o noivo de quem? Quem que é essa noiva? Jesus, ele nos escolheu para ser a noiva. Quem ele cuida, quem ele ama, quem ele guarda, quem ele protege, O que um noivo, qual que é o papel do noivo? É cuidar da noiva, é amar a sua noiva, é trazer
amor todos os dias sobre a vida dela. E em Efésios, vamos andar mais um pouquinho. Efésios 5. Efésios, capítulo 5, no versículo 22. Então, o título está lá, o lar cristão, marido e mulher. E Paulo aqui nessa passagem, ele traz dois ensinamentos. Ele traz o ensinamento para nós, somos casais, marido, mulher, e também traz o ensinamento para a igreja através de Cristo. Amém? Então ele começa falando: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então ele fala primeiramente aqui sobre a mulher, né, que a mulher ela respeite o seu marido, que ela ame o seu marido. E ele fala também aqui que o marido ele é a cabeça da mulher, no 23, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então quando ele fala a mulher e o seu marido, ele em seguida fala que o marido é a cabeça do casal, e que Jesus é a cabeça da igreja, que é a noiva de Cristo. Amém? Como porém, no 25, maridos, amais as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Então a igreja é a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. E se nessa passagem Jesus está falando que as noivas estavam esperando a vinda do noivo, nós estamos esperando a vinda de Jesus. E a noiva, quando ela começa a se preparar, ela vai lá no cabeleireiro, e ela vai e faz o cabelo, e faz a unha, e compra o vestido, e arruma o enxoval, e tem toda uma preparação para este casamento, para o encontro com o noivo. E nós, sendo a noiva de Cristo, nós também devemos nos preparar todos os dias. Tem que fazer o cabelo espiritual, fazer a unha espiritual, nos apaixonarmos cada dia mais e esperar pelo noivo preparados. Amém? Então, existia a noiva nécia e a prudente, as preparadas para a vinda do noivo e as que não estavam preparadas para a vinda do noivo. E aí o Senhor ele esteve tocando no meu coração sobre esta segunda parte aqui de Mateus 25. Vamos voltar lá em Mateus 25. Onde ele fala que elas estavam esperando o noivo, mas elas se cansaram e elas dormiram. E quando elas dormiram, elas ouviram um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. E aí elas saíram todas ao encontro do noivo, todas desesperadas para encontrar com o noivo. Que eu imagino que é a maneira que o nosso espírito que está dentro de nós anseia pela vinda de Jesus, né? Porque o nosso espírito ele anseia pela presença de Deus, ele anseia para viver com Cristo eternamente. A nossa carne ela tenta nos segurar aqui, a nossa carne ela tenta nos prender com as coisas materiais. Mas eu preciso comprar o meu carro, mas eu preciso me casar, mas eu preciso primeiro ser promovido, mas eu preciso. E a nossa carne ela precisa de muitas coisas. Mas o nosso espírito ele está ansiando somente pela vinda de Jesus. E aí é preciso que o próprio Espírito de Deus testifique no nosso espírito que o que mais importa é Jesus. Que
que o que mais importa são as coisas do reino. Não que eu não deva ter as coisas materiais, mas a minha prioridade é estar bem com Jesus. E quando elas começaram a acordar e sair ao encontro do noivo, as nessas falaram: eu dou um pouco do seu azeite, que minha lâmpada está apagando. E era tarde, porque se as prudentes repartissem, elas poderiam ficar sem. E se as nessas ficassem no escuro, elas poderiam não conseguir chegar até o noivo. E a palavra ela fala, aqui no livro de Mateus mesmo, voltando ao capítulo aqui no 24, ela fala lá no 24, 27, assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Jesus ela vai ser como? Ela vai ser rápida. E se a vinda de Jesus vai ser rápida, não vai ter o que fazer para essas que não têm o azeite? Ainda bem que Jesus ele está nos deixando viver agora. Diga agora. Hoje. Eu tenho a oportunidade de repartir o azeite. Amém? Como você está se sentindo? Porque muitas vezes nós estamos como as prudentes. E nós estamos muitas vezes julgando as nessas. Mas muitas vezes nós estamos como as nessas. Sentindo que falta o azeite. Sentindo que falta a presença. Sentindo que falta o Espírito. Sentindo que falta a vontade. E isso não é porque nós queremos. Muitas vezes nós estamos desanimados. Muitas vezes nós estamos cansados. E nós não percebemos que o nosso azeite vai se acabando. E vai se acabando. Só que eu não posso ficar sem o azeite. Eu não posso deixar com que o azeite se acabe. Só que antes desta vinda de Jesus como um relâmpago, se você voltar mais um pouquinho, você vai ver ali antes do versículo 3, que existe o princípio das dores. E quando Jesus ele começa a falar sobre isso, ele fala que haverá rumores de guerras, e ele começa a falar que terão terremotos, e ele fala: ainda não é o fim, ainda não é a hora. E depois aqui, antes do 15, o título é a grande tribulação, e ainda neste momento não é a hora da vinda de Jesus. A vinda de Jesus ela só está lá a partir do 29, que fala que ele aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Então, antes de Jesus voltar, nós ainda podemos aumentar o nosso azeite. Amém? E o azeite de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Se você está sentindo que falta ainda um pouco do Espírito, o Senhor nesta noite Ele fala que Ele quer fazer com que você transborde da presença dEle. Amém? Mas eu sinto que eu estou bem, eu sinto que a minha vasilha está cheia de azeite, eu acho que eu não preciso buscar. Ótimo. Se você está se sentindo assim, Paulo ele nos ensina, lá em Efésios novamente, amém? Efésios capítulo 3.
marquei errado. Colossenses, capítulo 3. Amém? Colossenses, capítulo 3, no versículo 12. Então Paulo ele fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e de bondade, de humanidade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós. Amém? Então Paulo está falando que se você se sente bem, você deve suportar aqueles que não estão bem. Qual que é o nosso papel de discípulos de Jesus? Levar o Evangelho. Amém? Jesus ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então quando Jesus te escolheu, o primeiro propósito dele era a sua salvação. Quando Jesus olhou para você, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma promessa sobre a sua vida. Primeira coisa, quando ele olhou, ele falou assim: eu tenho uma promessa sobre você. E logo em seguida ele falou: eu quero te salvar. Eu quero levar você para viver junto comigo. E aí depois ele falou: eu preciso te ensinar sobre como eu sou. E você começou a conhecer Jesus. No dia a dia, conhecer sobre a palavra, conhecer sobre as promessas. E começou a viver os milagres, os pequenos milagres e os grandes milagres de Jesus sobre a sua vida. E ele foi te moldando, e ele falou: agora você pode compartilhar com quem você ama, porque o seu papel é pregar o Evangelho. Ah, mas eu tenho medo de microfone, eu tenho medo. Não. Quando Jesus enviou os seus discípulos lá em Lucas para aquela missão sobre as cidades, eles não foram com microfones, eles não foram nos templos, mas eles entravam nas cidades e eles entravam nas casas e eles falavam. E por que Jesus fala da casa? Porque nós falamos da célula, porque é onde nós temos a intimidade de proximidade com o irmão. Porque aqui, quando nós trazemos a palavra, nós falamos aquilo que o Espírito Santo traz ao nosso coração para que nós possamos ser abastecidos. Mas eu não tenho essa proximidade com vocês, eu não consigo chegar em cada um de vocês e perguntar sobre o seu dia, sobre a sua semana, se você está precisando de uma oração. É um momento que nós temos aqui para poder sermos tocados e preenchidos pelo Espírito de Deus. Mas quando nós entramos na casa de alguém, com essa visita que o Everaldo falou, nós temos essa intimidade de poder dar um abraço, de poder tocar no irmão, de poder chorar com o irmão, de poder ouvir do irmão qual que é a necessidade. E com isso nós estamos levando este azeite e entregando. E lá com Elias, Eliseu, a palavra fala que a botija daquela viúva ela não parava, o azeite ficava sendo abastecido em todo o tempo. E é assim que o Senhor faz com o nosso azeite. Quando nós estamos levando a palavra dele, quando nós estamos nos preocupando com aqueles que estão precisando de um afeto, de um carinho, de uma palavra, de uma oração, o nosso azeite ele não se acaba, mas ele vai ficando, e vai ficando. E nós vamos falando, e ele vai ficando. E aquelas noivas, aquelas virgens que estavam preparadas, elas tinham medo de compartilhar o seu azeite acabar. Mas hoje nós podemos compartilhar que o Senhor continua abastecendo. E nós podemos orar e o Senhor continua nos dando palavra. E nós podemos chorar com o irmão e o Senhor continua nos dando força. Porque Paulo ele fala que nós devemos nos revestir primeiramente como eleitos de Deus. Então diga: eu sou eleito de Deus. E nós temos que olhar
desta maneira, senão nós vamos estar sempre despreparados. Mas a partir do momento que eu falo, não, eu sou eleito de Deus, eu fui escolhido por Deus, a partir do momento que nós aceitamos isso, e olhamos para a cara de Satanás e falamos, você não venha com as suas acusações, porque eu sou sim escolhido de Deus, eu sou sim salvo por Jesus. Jesus morreu sim lá na cruz, para que eu pudesse estar aqui hoje. Então nós começamos a viver diferente, e começamos a nos sentir fortes. Amém? Amém. Então nós temos que aceitar, nos revestir todos os dias, levantar e falar, eu sou eleito de Deus, eu sou escolhido por Deus. E na hora de dormir, Senhor, eu sou escolhido pelo Senhor, guarda o meu sono, guarda a minha noite. Então Paulo ele fala isso como amados, né? Revestidos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade, de mansidão e longanimidade. E aí ele fala, suportai-vos uns aos outros. E aí logo em seguida ele fala, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Então, se nós estamos sentindo que nosso azeite está transbordando, nós devemos ser perdoadores. Ah, mas é difícil, é difícil. Jesus, em momento algum, ele falou, vocês devem perdoar porque é fácil. É difícil perdoar. É difícil muitas vezes dar o braço a torcer. É difícil muitas vezes reconhecer que estamos errados, né? Muitas vezes nós preferimos ficar lá tentando provar para nós mesmos que estamos certos, sabendo lá no fundo que estamos errados, porque não queremos dar o braço a torcer. Mas se nós queremos que o nosso azeite esteja transbordando, nós precisamos reconhecer os nossos erros. E reconhecer também que existem pessoas que estão mais fracas que nós. E que muitas vezes eles nos machucam, nos magoam. Mas nós devemos olhar para um Filho de Deus, para uma pessoa que pode ser salva, para uma pessoa que pode ser também um eleito de Cristo. Então nós devemos sim perdoar, sempre e sempre. E quando o Paulo estava falando lá sobre o casamento, é porque no casamento é o momento em que mais nós ficamos de braço, não queremos dar o braço a torcer. É no casamento que muitas vezes nós ficamos de bico, é no casamento que muitas vezes nós queremos sempre ter razão, e é no casamento que Jesus quer trabalhar todos os dias, porque Ele ama a família. Amém? Ele escolheu a sua família porque Ele te ama. E Ele escolheu a cada um de nós porque Ele nos ama. E aí Paulo está falando que nós devemos aprender a perdoar. Amém? E ele fala, acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o quê? O árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém? Então ele fala que o amor ele tem que ser o quê? Acima de tudo, né? Acima de tudo isso esteja o amor. E por que o amor? Porque a palavra também nos fala que Deus é o amor, né? O amor ele não vem do nosso coração, que é duro muitas vezes. O amor ele vem de Deus. E Deus ele amou o mundo de que maneira? Né? A palavra nos fala que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele entregou Jesus, o seu único Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. João 3,16. Amém? Então, se você sente que o seu azeite está transbordando, se você sente que você está sendo esta noiva preparada, você deve viver desta maneira, se revestindo todos os dias e dizendo que você é sim um eleito, o escolhido de Deus.
Você deve todos os dias aprender a perdoar, aprender a pedir perdão. Você deve também todos os dias aconselhar e amar o seu próximo. Amém? E aí eu estava pensando, né? Como que é bom viver na presença do Senhor? Você já teve alguma experiência na presença do Senhor? Você já teve alguma experiência com Jesus que te fizesse estar aqui nesta noite? Amém? Eu acredito que todos já tiveram, né? Todos nós já vivemos aquilo assim, aquele momento especial de intimidade com Jesus. E quando nós vivemos essa intimidade com Jesus, eu acredito que você desejou neste momento que alguém também que você ama estivesse vivendo esse momento, ou não, né? Eu fico pensando, às vezes eu estou assistindo um filme que eu acho tão legal que eu fico com vontade de parar de assistir o filme, porque eu queria que alguém estivesse assistindo comigo. Não sei se você é assim ou se você gosta de ficar sozinho. Às vezes eu estou assistindo uma série e eu já começo a falar para todos os meus amigos, para ver se ele começa a assistir também, porque eu acho tão legal que eu quero que ele assista. Agora você imagina você fazer um churrasco, você lá comprar carne, comprar queijo, pão de alho, tudo que você gosta, encher a churrasqueira e não tem ninguém para você poder falar se a carne está boa, se ela está salgada, se não está. Não tem graça, né? Ah, mas é uma delícia o churrasco, é. Mas se tiver alguém para você compartilhar. Então essas são as coisas boas aqui da terra. Mas nós também vivemos as coisas boas que vêm do reino. As coisas que nós vivemos de intimidade com Jesus. E isso nós devemos querer compartilhar todos os dias com aqueles que nós amamos. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, amém? Então lá aquelas nécias, né? Aquelas noivas, as nécias e as prudentes, quando elas começaram, né, as nécias pedirem para a prudente que dividisse o óleo, ela falou para elas irem comprar. Mas o azeite, elas não conseguiram comprar, né? Elas foram para comprar e quando elas voltaram, a porta já tinha se fechado. E elas não conseguiram comprar. Porque aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 12, a palavra diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Então não tem como comprar este azeite, porque ele nos foi dado gratuitamente. Então se a sua lamparina vai ficar bem acesa, se você vai ter o azeite transbordante, é porque você vai ter bastante do Espírito Santo de Deus. Amém? Quanto mais eu busco da presença do Senhor, quanto mais eu clamo pelo Senhor, quanto mais eu adoro o Senhor, quanto mais eu falo da palavra do Senhor, mais e mais o meu azeite vai estar cheio. Agora, se eu começar a deixar de falar da palavra do Senhor, se eu deixar de orar ao Senhor, se eu deixar de buscar a palavra do Senhor, eu começo a ficar fraco. E aí tudo começa a parecer mais difícil e eu começo a querer me distanciar cada dia mais da presença do Senhor, porque eu estou fraco. Então nós precisamos todos os dias buscar deste azeite que nos é dado gratuitamente. Amém? Mas também Jesus ele falou lá, né, que tiveram essas virgens que não conseguiram chegar a tempo, que chegaram atrasadas, que não estavam preparadas. E muitas vezes, hoje você pode estar assim. Nesta noite você pode estar se sentindo fraco, nesta noite você pode estar se sentindo sem o azeite. E aí onde eu posso buscar? Né? Como que eu posso aumentar o azeite da minha vasilha? Como eu posso transbordar mais do Senhor? Como eu posso brilhar essa luz do Senhor? Como disse no louvor hoje, né, que Jesus ele quer que a gente brilhe na presença dEle, que a nossa chama esteja sempre acesa.
Mas e daí se hoje eu não estiver bem e Jesus voltar? Como é que eu faço? Não tem como comprar? Porque muitas pessoas acham que tudo deve ser comprado, que tudo se compra com dinheiro. Mas Jesus, Ele nos dá gratuitamente o Espírito Santo dele. E lá no livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, Segundo Crônicas, no capítulo 7. Amém? Segundo Crônicas, no capítulo 7. A palavra diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então aqui nesse livro, Salomão ele estava construindo o templo do Senhor, um local onde eles pudessem se reunir e falar com Deus. E logo aqui no capítulo 6, o Senhor começa a falar com ele. Quando Salomão ele ora ao Senhor, o Senhor começa a falar para ele: quando o seu povo vier aqui nesse templo, ele orar e estiver faltando chuva, eu vou mandar chuva sobre a vida deles. E se eles vierem aqui nesse templo, eles estiverem passando fome, eles começarem a orar, eu vou trazer a comida sobre a mesa deles. E aí o Senhor começa a trazer essas promessas. Amém. Porque existia um lugar onde eles pudessem falar com o Senhor. E nesta noite o Senhor te trouxe aqui porque existe um local preparado de encontro com o Senhor. Amém. Amém? O Senhor ele fala que se você estiver se sentindo fraco hoje, se você estiver se sentindo cansado, se você estiver sentindo que precisa aumentar o seu azeite, nesta noite Ele te trouxe aqui, neste templo, onde é apenas uma casa, mas quando você chega, se torna um local de encontro com o Senhor. Amém? E se você estiver na sua casa também assistindo, neste momento é estendido o templo do Senhor sobre a sua casa, e é uma casa de adoração. E você também é tocado pelo Senhor, e se você dobrar o seu joelho, e se você orar ao Senhor, Ele vai aumentar o seu azeite. Amém? Então este é o local escolhido pelo Senhor. Se você está aqui nessa noite é porque o Senhor Ele te trouxe, porque Ele quer abastecer a sua vida. E se você já está se sentindo abastecido, Ele quer que você transborde e compartilhe deste azeite com aqueles que você ama. Amém? Amém. Glória a Deus. Então no 25 lá em Mateus, no 10 ele fala: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém? Então nós não sabemos o dia em que Jesus vai voltar. Nós também não sabemos a hora em que Jesus vai voltar. E nós temos o nosso dia a dia, tantos afazeres, né? Não sei como é a vida de vocês, mas a gente acorda, já começa a correria, e almoça correndo, e volta a trabalhar correndo, e chega em casa correndo, e dorme correndo, já com pressa de acordar, né? Porque o dia começa a ser tão corrido. Mas nós devemos estar preparados. Amém? Nós devemos todos os dias nos preparar para a vinda de Jesus. Nós devemos todos os dias preparar o nosso espírito. Amém? Porque a nossa carne, ela já está forte. Né? A gente almoça todos os dias, toma café da manhã, janta, come. Mas e o nosso espírito, como ele está?
ele deve também ser preparado todos os dias. Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia, não dá tempo. Pega um versículo que você recebe no grupo da igreja e lê aquele versículo e fala: Senhor, vai falando comigo, vai falando no meu coração. Ah, porque eu não consigo a leitura diária. Se você consegue, é uma bênção. Você com certeza está forte, com certeza você está abastecido. Mas se você não tem tido tempo, comece com um versículo. Comece com um versículo. E a palavra do Senhor nesse versículo, ela vai fazer com que o seu dia seja transbordante e que o seu espírito deseje 2 versículos. E aí quando você leu 2, ele vai querer 3 e 4 e 5, porque o Espírito Santo do Senhor, ele vai nos moldando, e ele vai nos transformando, e ele vai nos curando todos os dias, dia após dia, até que nós possamos estar prontos, preparados para a vinda de Jesus. Amém? Gostaria de chamar o pessoal do louvor. E esse louvor em que fala Ele Vem, tocou muito no meu coração durante o louvor. Eu estou no grupo do louvor, mas eu não vi os louvores, nem parei para ler os louvores que tocar. E aí começou a tocar, o Espírito Santo começou a balançar dentro de mim, falando que nós devemos sempre nos lembrar que Ele vem. Amém? Cada semana que nós estamos aqui na casa do Senhor, Ele fala de uma maneira ao nosso coração. Semana passada o Senhor falou através da vida da Cris que não foi sorte, que nunca é sorte, que sempre é Deus agindo nas nossas vidas. E aí cada semana Ele vem e Ele fala algo para nos abastecer. Ele fala do medo, Ele fala da dor, Ele fala da cura. Mas nós devemos sempre lembrar que Ele vem, que nós não podemos viver apenas o hoje, mas que hoje dá tempo de distribuir o azeite. Hoje dá tempo de olhar para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor e ajudar com que esses venham a conhecer. E essas visitas que o Everaldo tem falado bastante é o caminho para que nós possamos atingir outras famílias. Porque eu nunca vou na casa, fazer a visita na casa da Silvinha e só está ela. Pode ser que eu chegue lá e esteja um irmão dela, um vizinho. Porque Jesus, ele fala que quando nós temos a atitude de ir, Ele vai preparando todo o resto. Quando nós temos a atitude de sair do nosso lugar e falar: hoje eu preciso levar na palavra do Senhor, Ele vai transformando, Ele vai trabalhando. Nós não precisamos saber quem vai estar lá. Muitas vezes a gente fala: você não quer ir em tal lugar comigo? Mas quem tanto vai? Primeira pergunta: mas quem tanto vai? Mas com Jesus não. Se Ele fala para você vai, você vai, porque Ele vai preparar todo o resto. Ah, mas eu não consigo, eu não sei falar. Ele vai te capacitar. Ele vai te fazer um instrumento na vida dele, nas mãos dele, para tocar a vida de outras pessoas. Então nós devemos ir. Queria contar você para ficar em pé. Diga: eu tenho que ir. Aleluia. Amém? Diga: eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho que sair do meu lugar e levar o azeite para aqueles que ainda não têm. Eu preciso levar o azeite para as famílias que estão clamando pela presença do Senhor, para os casamentos que estão clamando pela presença do Senhor, para os enfermos que muitas vezes têm sido abalados, mas que com apenas uma palavra a vida deles são transformadas. Amém? Nós somos instrumentos na mão de Jesus. E se você está aqui nesta noite é porque você está sendo abastecido pelo azeite de Jesus. E o agora, o hoje, Jesus está transformando a sua vida. E se você sente que você precisa de mais, se você está se sentindo fraco, o Senhor falou nessa noite que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei dos céus e derramarei a minha bênção, o meu azeite sobre a vida dele, e ele será abastecido. Então, se você está sentindo que você precisa ser mais abastecido, saia do seu lugar, venha aqui à frente e dobre o seu joelho diante do altar do Senhor. Este é o momento de você e Deus. Este é o momento em que o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar, em que o Espírito Santo de Deus está aqui diante do altar, olhando para você e falando: eu quero te abastecer, eu quero fazer com que você transporte mais e mais. Diga: mais
mais. Eu vou transbordar mais e mais. A cada dia mais eu transbordarei o Espírito na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Queremos ser abastecidos pelo Teu Espírito. Queremos ser tocados, Pai, por Ti esta noite. Não é mais um culto, Senhor, mas é o culto em que nós estamos aqui para ser transformados por Ti, Senhor. Aleluia. Enquanto o louvor vai tocando, deixe que o Espírito Santo também está te tocando nesta noite. Vamos louvar. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus,
repetisse essa oração comigo nesta noite. Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho vivido que não te agrada. E eu clamo ao Senhor nesta noite que o Senhor venha me trazer um novo óleo, que o Senhor venha trazer uma novidade de espírito sobre a minha vida. Diga, eu quero sair daqui transbordando, Senhor. Eu quero sair daqui transbordando da tua presença. Eu quero me olhar e ver que sou eleito do Senhor. Eu quero reconhecer que sou escolhido do Senhor. Diga, eu sou escolhido do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou eleito do Senhor. Declare isso. Vai dizendo, eu sou escolhido do Senhor. E vai declarando, eu sou eleito do Senhor. Deixe que o inferno ouça que você é escolhido do Senhor. Deixa que os céus ouçam que você é escolhido do Senhor. Olhe para você como escolhido. Olhe para você como alguém que transborda na presença do Senhor. Diga, eu estou transbordando. Olhe para o irmão do seu lado e fala, você está transbordando. E você vai transbordar mais e mais. Aleluia. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe no seu caminho para sua casa. E Ele continue te falando. Que Ele continue ministrando o seu coração. Ele continue mostrando para você o que você deve fazer para que o seu efeito transforme. Então você possa e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz que excede todo o entendimento, a paz de Jesus que não falha, a paz de Jesus que faz com que você viva todos os dias buscando mais e mais na presença do Senhor. Amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor. Dê um abraço no irmão do seu lado e declare que ele sai daqui de noite transbordante na presença do Senhor. Aleluia! Siga o rei, está voltando, Jesus está voltando, aleluia, Ele vem me buscar, se Jesus está voltando, está voltando, a correr está soando, e o teu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia.